Você não está preparado para o que vai acontecer agora, porque dessa vez não é só mais um plano, é uma armadilha, e alguém pode perder tudo. Uma prisão está sendo armada, uma bebê corre perigo, e tem gente sendo seguida sem nem imaginar. E quando a verdade aparecer, talvez seja tarde demais. Tudo começa com uma informação que muda completamente o jogo. Juquinha chega até Paulinho com um aviso urgente. A polícia já está se movimentando. E não é algo pequeno. Eles estão providenciando a prisão de Lena e Herculano. A tensão sobe imediatamente. Porque dessa vez não é boato. É real. Paulinho fica em silêncio por alguns segundos, tentando entender até onde isso pode chegar. Porque se Lena cair, tudo pode vir à tona. E se Herculano for preso, segredos perigosos podem ser revelados. Mas o que mais preocupa é o tempo. Será que ainda dá para impedir? Ou alguém já está um passo à frente? Enquanto isso, do outro lado da história, Ferete está decidido. Frio, calculista. Sem hesitar, ele garante a Arminda que não vai permitir que Gerluce tome posse de nada. Para ele, isso não é só uma disputa. É pessoal. Muito pessoal. E quando Ferete fala nesse tom, é porque algo grande está prestes a acontecer. Arminda escuta tudo com atenção. Mas dentro dela, algo ainda mais sombrio começa a crescer. Uma ideia perigosa, arriscada e sem volta. Ela começa a pensar em sequestrar a bebê de Lena. Sim, sequestrar. Um plano que muda completamente o nível do jogo. Porque agora não é mais sobre poder, é sobre controle. E quando uma criança entra nessa história, tudo fica ainda mais tenso. Arminda respira fundo. Ela sabe que está cruzando uma linha. Mas na cabeça dela, esse pode ser o único jeito de garantir que tudo fique como ela quer. E nesse momento, ela já não pensa mais nas consequências. Em meio ao caos, um momento inesperado acontece. Joaquim e Lígia se beijam. Um instante que parece trazer leveza, mas que na verdade, só aumenta o contraste com tudo que está prestes a explodir. Porque enquanto alguns vivem um momento de emoção, outros estão sendo puxados para um jogo perigoso. E talvez, sem saída. E então, a tensão vira alerta. Herculano e Lena seguem seu caminho, sem perceber absolutamente nada. Mas eles não estão sozinhos. Alguém está seguindo os dois. Cada passo, cada movimento, sem ser notado. É silencioso, calculado e extremamente perigoso. Eles andando normalmente. E logo atrás, uma presença constante. Observando, esperando. O pior, eles não fazem ideia. Agora tudo começa a se conectar. Uma possível prisão, um plano de sequestro, uma perseguição acontecendo nas sombras. E ninguém está realmente seguro. Paulinho começa a perceber que a situação saiu do controle. Se ele não agir rápido, pode perder Lena, pode perder respostas, pode perder tudo. Enquanto isso, Arminda pode estar prestes a dar o passo mais perigoso da sua vida. E Ferete, ele já deixou claro, vai fazer o que for preciso, sem limites, sem medo, sem voltar atrás. E quando essas três forças entram em conflito, só existe uma certeza: algo muito grave vai acontecer. A perseguição continua. Herculano e Lena seguem sem suspeitar, mas o perigo está cada vez mais próximo. E ao mesmo tempo, decisões estão sendo tomadas, planos sendo executados. E o tempo está acabando. Cada segundo conta, cada escolha pesa, e cada erro pode ser fatal. E é aqui que tudo fica ainda mais perigoso, porque agora a pergunta não é mais se algo vai acontecer, mas quando. Será que Lena e Herculano vão perceber que estão sendo seguidos? Será que a polícia vai conseguir agir antes? Ou alguém vai interferir no último segundo? E o mais chocante de tudo, Arminda vai mesmo sequestrar a bebê? Ou existe algo ainda mais sombrio por trás disso? Porque se esse plano acontecer, nada mais vai ser como antes. E quando a verdade vier à tona, pode não sobrar ninguém para contar a história. Agora me diz, você acha que Lena vai ser presa ou vai escapar? E Arminda, vai ter coragem de seguir com esse plano? Comenta aqui embaixo porque o que vem depois vai ser ainda mais pesado. Você não está preparado para o que acabou de vazar sobre o futuro de Três Graças, porque dessa vez não é só mais um escândalo. É uma sequência de eventos que pode destruir tudo em questão de horas. E o mais absurdo, algumas dessas decisões já foram tomadas. Uma traição que não será perdoada. Uma prisão que não durou nem o suficiente. Um plano envolvendo dinheiro, fuga e captura. E uma reviravolta que coloca uma criança no centro de tudo. Se você achava que já tinha visto de tudo, se prepara,
Tudo começa com um confronto direto. Joelle encara Lena sem hesitar. E deixa claro, sem rodeios, sem espaço para dúvidas. Ela nunca vai perdoar o que foi feito. O clima é pesado. Não tem grito. Não tem escândalo. Só uma certeza definitiva. E quando alguém diz isso olhando nos olhos, é porque não existe mais volta. Mas enquanto esse conflito explode, do outro lado, algo completamente inesperado acontece. Os advogados de Ferete entram em ação e fazem o que parecia impossível. Arminda é libertada. Sim, solta, como se nada tivesse acontecido. E isso muda completamente o tabuleiro, porque Arminda fora da prisão não é só uma pessoa livre, é um problema em movimento. E se você acha que ela vai sair calma dessa situação, melhor pensar de novo. Enquanto isso, uma decisão aparentemente simples começa a ganhar um peso gigantesco. Rogério revela a Josefa que a nova fundação terá um nome, e não é qualquer nome. Três Graças, sugerido por Gerluce. Um detalhe? Talvez, mas em uma história como essa, nada é só um detalhe, porque esse nome começa a se conectar com tudo o que está acontecendo, e talvez com tudo que ainda vai acontecer. Agora segura isso, porque o jogo fica ainda mais perigoso. Ferete chama Samira para uma conversa, e não é uma conversa comum, é um acordo, frio, direto, sem emoção. Ele diz que vai dar o dinheiro que ela quer para fugir do país, mas só depois de uma coisa. Ela precisa pegar Gerluce. Sim, pegar, capturar, trazer até ele. E nesse momento, fica claro que isso não é mais só disputa, é caça. E Samira? Ela não demonstra surpresa, não recua, não questiona. O que já diz muito sobre até onde ela pode ir. Enquanto esse plano começa a ganhar forma, outro golpe atinge em cheio. Paulinho revela que Raul será indiciado. O motivo? A venda da própria filha. Uma acusação que destrói qualquer tentativa de defesa, que muda completamente a imagem de tudo, e que coloca Raul em uma posição sem saída. Mas a história não para aí, porque no meio desse caos, uma decisão muda o destino de uma criança. Gerluce consegue a guarda provisória da neta. Uma vitória? Sim, mas também um novo alvo, porque agora, ela tem algo que todos querem, e isso aumenta o perigo. Só que o momento mais inesperado vem logo depois. Raul está em casa, em silêncio. O clima é completamente diferente de tudo que vinha acontecendo. Ele olha para o lado e vê a filha dormindo, ali, perto dele, perto de Joelle. E pela primeira vez, ele se emociona. Um momento raro, quase humano, quase frágil, mas que levanta uma pergunta perigosa. Será que ainda existe redenção? Ou já é tarde demais? E quando você acha que a situação não pode ficar mais caótica, ela explode de vez. Zenilda, Lorena e Leonardo chegam até a casa de Ferete, e eles não estão sozinhos. Um oficial de justiça está com eles. E o motivo? Despejo. Sim, Ferete está sendo despejado da própria casa, junto com a amante. Uma cena que mistura tensão com um toque quase irônico, porque o homem que controla tudo, agora está sendo colocado para fora, sem poder impedir, sem ter para onde correr naquele momento. E é aqui que tudo começa a se conectar de verdade. Uma prisão que não aconteceu, uma liberdade inesperada, um plano de captura, uma acusação devastadora, uma guarda concedida, uma emoção que ninguém esperava, e um despejo que muda completamente o jogo. Mas a pergunta que fica é a mais perigosa de todas. O que vem agora? Arminda vai agir fora da prisão? Samira vai cumprir o acordo, ou trair Ferete? Gerluce vai conseguir proteger a neta, ou acabou de se colocar no maior risco da vida dela? E Raul vai lutar para mudar seu destino, ou já está completamente perdido? Porque se tem uma coisa que essa história já deixou claro, é que nada termina como começa. E o próximo capítulo pode ser o mais explosivo de todos. Agora me diz, quem você acha que vai cair primeiro? E quem ainda pode virar esse jogo? Comenta aqui, porque o que vem depois pode mudar tudo. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer em Três Graças, porque dessa vez a verdade vem à tona logo no começo. Samira convence Raul a entrar em seu carro, e o que parecia uma simples conversa se transforma na revelação mais chocante de todas. Ferete é o pai dele, sem aviso, sem preparo, sem chance de fugir dessa verdade. Raul fica em silêncio. O mundo dele simplesmente para, porque agora tudo muda. Tudo que ele acreditava, tudo que ele achava que sabia, deixa de fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, algumas peças começam a se encaixar,
e Samira observa, em silêncio, como se já soubesse exatamente o impacto que aquilo causaria. Porque ela sabia. Ela sempre soube. E agora? Ela está usando isso. Enquanto Raul tenta entender o que acabou de ouvir. Em outro ponto da história, Jairo toma uma decisão. Ele orienta Paulinho a ficar quieto, a não agir, a esperar o fim da apuração. Mas isso não combina com Paulinho. Ele não consegue ficar parado, não quando sente que algo está errado. E quanto mais o tempo passa, mais a inquietação cresce. Gerluce percebe isso e tenta acalmá-lo. Tenta trazer um pouco de razão, no meio de tanto caos. Mas nem ela consegue esconder a preocupação, porque Raul ainda não voltou para casa. O tempo passa, e nada. E quando o silêncio começa a durar demais, é porque algo sério está acontecendo. E em Três Graças, nada acontece por acaso. Enquanto isso, Juquinha tenta resolver outro problema. Ele procura João Rubens, tenta convencer ele a conversar com Casper, mas não consegue. A resistência é forte. E quando alguém se recusa a falar, é porque existe algo que precisa continuar escondido. E quanto mais segredos, maior o perigo. Mas tudo volta para Raul, porque agora, ele está frente a frente com Ferete. E dessa vez, não há mais dúvida. Ferete confirma, ele é o pai, sem negar, sem fugir, sem demonstrar arrependimento. E esse momento não é apenas uma revelação, é um confronto. Raul encara Ferete de uma forma diferente. Agora existe algo entre eles. Uma ligação, mas também uma tensão. Uma mistura de raiva, confusão e desconfiança. E Ferete não tenta consertar nada. Pelo contrário, ele deixa claro que tudo o que sente agora está sendo direcionado para uma única coisa. Sua obsessão. Acabar com Gerluce. Essa obsessão cresce, fica mais intensa, mais perigosa. Porque quando alguém começa a agir movido por ódio, as consequências deixam de ter limite. Agora Raul está no meio disso tudo, entre dois lados, entre duas verdades, e qualquer decisão pode mudar completamente o rumo da história. Enquanto isso, Paulinho continua inquieto. Ele sente que algo está errado, que Raul pode estar em perigo, e que esperar pode ser o maior erro de todos. Gerluce tenta manter a calma, mas até ela começa a perceber que o tempo está jogando contra eles. Tudo começa a se encaixar, de um jeito perigoso, como se cada movimento estivesse levando todos para o mesmo ponto. Um ponto, sem volta. E então vem a pergunta que ninguém consegue responder. O que Raul vai fazer agora? Ele vai aceitar essa verdade? Vai confrontar Ferete? Ou vai se afastar de tudo? E mais importante, até onde Ferete está disposto a ir, para acabar com Gerluce? Porque uma coisa é certa, isso não terminou. Na verdade, isso está apenas começando. E o que vem a seguir pode ser ainda mais chocante. Então me diz, você acha que Raul vai ficar de que lado? Comenta aqui, eu quero parte 2, porque o próximo capítulo vai te deixar sem reação. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer em Três Graças, porque dessa vez não é só uma revelação, é uma sequência de decisões perigosas que podem destruir tudo. E o pior, alguém pode não sair vivo dessa. Tudo começa com um aviso. Juquinha, com aquele olhar sério, sem rodeios, chega até Paulinho e solta uma informação que muda completamente o rumo da história. As autoridades já estão se movimentando. A prisão de Lena e de Herculano está sendo preparada. E não é um boato, não é suposição, é real. Naquele momento, o silêncio pesa. Paulinho tenta manter a calma, mas por dentro tudo começa a desmoronar. Porque ele sabe, se isso acontecer, não tem volta. Agora me diz, você acha que eles vão conseguir escapar? Ou já é tarde demais? Enquanto essa bomba explode de um lado ou do outro, o jogo continua, ainda mais sujo. Ferete, sempre calculista, encara Arminda e faz uma promessa. Uma promessa que não é só palavras. É uma ameaça disfarçada. Ele garante que vai impedir Gerluce de assumir o que é dela por direito. E quando Ferete fala isso, a gente já sabe. Ele não mede consequências. Ele não volta atrás. E ele faz o que for preciso. Mas o que mais chama atenção não é nem a fala dele. É a reação de Arminda. Porque dessa vez ela não discorda. Ela não hesita. Ela pensa. E esse pensamento é o que assusta. Porque enquanto tudo isso acontece, Arminda começa a considerar algo muito mais grave, muito mais perigoso, muito mais irreversível. Ela olha para toda a situação e chega a uma conclusão perturbadora. Se tirar o problema da raiz, tudo se resolve. E é aí que surge a ideia: sequestrar a bebê de Lena.
Sim, você ouviu certo. Não é só vingança. Não é só disputa. É um plano frio calculado e extremamente arriscado. E agora eu te pergunto, você acha que ela seria capaz de ir até o fim? Ou alguém vai impedir antes? Enquanto o caos cresce, uma cena completamente diferente acontece. Quase como se o mundo parasse por um segundo. Joaquim e Lígia. Os dois se aproximam. O clima muda. A tensão dá espaço para um momento inesperado. E então, acontece. Eles se beijam. Um beijo que não é só emoção. É confusão. É sentimento guardado vindo à tona. É o tipo de momento que muda tudo, sem ninguém perceber na hora. Mas, será que isso vai ajudar, ou complicar ainda mais? Só que enquanto alguns vivem momentos intensos, outros estão completamente no escuro. Herculano e Lena seguem suas vidas sem imaginar o que está prestes a acontecer, sem saber que cada passo deles está sendo observado, porque eles estão sendo seguidos. E não é coincidência, não é acaso, é vigilância. Alguém está atrás deles, esperando o momento certo, o momento exato, para agir. E o mais assustador, eles não fazem ideia. Agora junta tudo isso, uma possível prisão, um plano de sequestro, uma promessa de destruição, um beijo que pode mudar alianças, e duas pessoas sendo seguidas, sem saber. Isso não é só uma sequência de eventos. Isso é uma bomba prestes a explodir, porque qualquer movimento errado, qualquer decisão impulsiva, pode desencadear algo muito maior. E quando isso acontecer, ninguém vai conseguir controlar. Agora eu quero saber de você. Quem você acha que está seguindo Lena e Herculano? É alguém próximo? Ou um novo jogador nesse jogo perigoso? E mais, você acha que Arminda vai mesmo levar esse plano adiante? Ou isso vai dar completamente errado? Comenta aqui, porque o que vem pela frente não é previsível. E no meio de tudo isso, uma coisa fica clara: nada mais está sob controle. As peças estão se movendo, mas ninguém enxerga o tabuleiro completo. E quando a verdade começar a aparecer, vai ser tarde demais para voltar atrás, porque alguém está prestes a cruzar um limite que não tem retorno. E quando isso acontecer, a história vai mudar para sempre.